Jesus. Uma grande multidão ia atrás dele. Uma pobre mulher cheia de fé se esqueceu da multidão e o tocou. Faz tu qual a mulher que foi e tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, sarás também. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que sempre nos faz triunfar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E pela bondade dele estamos chegando aqui, queridos irmãos e ouvintes, para prosseguirmos a nossa bendita viagem pela Palavra de Deus. Estamos chegando hoje a Josué, capítulo de número 7. Abra então a sua Bíblia, se você puder, e vamos ler juntos mais este capítulo. Josué, capítulo 7, verso 1. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Verso 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são. Verso 4. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Verso 5. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Verso 6. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra, sobre o seu rosto, perante a arca de Jeová. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Verso 7. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Jeová, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Verso 9. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Verso 10. Então disse Jeová a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Verso 11. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Verso 12. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Verso 13. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã,
porque assim diz Jeová, Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Verso 14. Amanhã, pois, vos achegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que Jeová tomar se chegará segundo as famílias, e a família que Jeová tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Verso 15. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porque transgrediu a aliança de Jeová e fez uma loucura em Israel. Verso 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Verso 17. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. Verso 18. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Verso 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Verso 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra Jeová, Deus de Israel, e fiz assim. Verso 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Verso 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata por baixo. Verso 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante Jeová. Verso 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Verso 25. E disse Josué: por que nos perturbaste? Jeová te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim Jeová se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos então de ler aqui o capítulo 7 do livro de Josué.
Para a nossa meditação, eu quero ler novamente com os irmãos os versos 4 e 5, que nos dizem assim: Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, aqui neste capítulo, por ocasião da conquista da primeira cidade, Jericó, Deus determinara que a cidade era anátema para Deus, ou seja, consagrada para Deus para total destruição. Os israelitas, então, deveriam exterminar completamente os habitantes de Jericó, e toda a riqueza da cidade, em ouro, prata, etc., deveria ser dedicada a Deus, levada e colocada lá no tabernáculo do Senhor. Os israelitas nada poderiam tomar para si. Quem desobedecesse traria maldição para si, para sua família e para toda a comunidade de Israel. E dessa forma, Israel não teria mais a presença de Deus com eles, e assim seriam derrotados diante dos inimigos. Mas, como vimos, um integrante da tribo de Judá, de nome Acã, viu uma capa babilônica, algumas peças de prata e uma cunha de ouro, cobiçou essas coisas e foi vencido pela cobiça, tomou-as e as levou para a sua tenda, enterrou tudo debaixo lá da sua tenda. Isso ele fez escondido de todos. Com certeza, apenas sua família ficou sabendo. Após a conquista de Jericó, a próxima cidade a ser vencida era a pequena cidade de Ai, que tinha apenas 12.000 habitantes. Por conselho de oficiais, Josué envia para a guerra contra Ai apenas uns 3.000 soldados, pois os inimigos eram poucos. Porém, surpreendentemente, foram derrotados vergonhosamente pelo pequeno exército de Ai. Cerca de 36 israelitas perderam suas vidas. Os israelitas e Josué ficaram então confusos e desesperados. O que houve? Por que Israel foi derrotado? Por que Deus permitiu isso? Josué e os líderes se prostraram diante de Deus em busca de resposta. Ao fim do dia, Deus fala com Josué e exorta-o a santificar o povo, pois havia pecado oculto no meio de Israel. E se não houvesse um conserto, Deus não seria com eles mais. Seguindo, então, as orientações de Deus, Josué descobre, então, o pecado de Acã. Este confessa o seu erro e, então, é morto junto com as coisas que ele cobiçou e tomou. Amados e queridos irmãos, aprendemos com esse episódio que o pecado verdadeiramente o pecado que realmente de perto nos rodeia e que não devemos dar atenção a ele realmente nos separa de Deus e traz terríveis consequências não só para nós, mas para também a nossa família e aqueles que nos rodeiam. Aprendemos que o pecado, ele traz sofrimento terrível, como disse, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles a quem amamos, aqueles que são da nossa família e todos aqueles que estão junto de nós. Amados irmãos, aprendamos essa lição, fujamos do pecado.
O pecado, a desobediência a Deus, a rebelião, traz derrota e sofrimento agora. E se não for confessado e abandonado, levará você à morte eterna, o inferno. Então, meus queridos, não podemos brincar com o pecado, com a rebelião contra Deus. Se você caiu nesse laço, meu irmão, minha irmã, arrependa-se agora, confesse-o. Não faça como Acã, que permaneceu com o pecado escondido, deixando Israel sofrer terríveis consequências. Nesse dia, arrependa-se, confesse, abandone imediatamente a prática errada, a prática pecaminosa, antes que seja tarde demais, pois o salário do pecado é a morte. Acã morreu fisicamente e certamente também espiritualmente, porque ele não se arrependeu da sua iniquidade, da sua desobediência e morreu no seu pecado. Que Deus possa me guardar, que Deus possa lhe guardar, que nós fujamos do pecado todos os dias. E se viermos cair como num acidente, que nós possamos nos arrepender, confessar e abandonar e nos levantarmos e continuar caminhando em vigilância na presença do Senhor. Medite nessa palavra. Que Deus lhe abençoe. Peregrino mais alegre, trabalhando, proclamando a mensagem de Jesus, aguardando o meu Cristo a toda hora, para descansar ali com meu Jesus. Eu anelo descansar junto de Cristo. Oremos, meus irmãos. Senhor, meu Deus, quero te glorificar juntamente com os irmãos, ouvintes que oram comigo agora, por mais esse capítulo aqui da tua palavra e por essa palavra, Senhor, de advertência para cada um de nós. Aprendemos nesse dia que o pecado traz consequências terríveis para nós e para aqueles que nos cercam. Ó Deus, a tua palavra diz que o pecado jaz à porta. Tua palavra diz que o pecado tão de perto nos rodeia. Ó Senhor, ajuda-nos a estarmos vigilantes, nos guarda e não nos deixes cair na tentação. Pedimos a tua ajuda, Pai, nesse dia, em o nome de Jesus. Amém. Querido lar, aí no céu, além do mundo, além do véu, viver ali será prazer, ó como já almejo ver. Querido lar, ó doce lar, onde eu pra sempre irei morar um pouco mais. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso quadro nesse dia. Que Deus continue lhe abençoando ricamente, juntamente com a sua família. E eu aguardo você amanhã para prosseguirmos aqui. Amanhã vamos ler o capítulo de número 8 aqui de Josué. Que você tenha um dia de paz, de vitória na presença do Senhor. Que Deus continue sustentando você com as suas fortes mãos. Até amanhã, querendo Deus. Sim, por Jesus, eu sei que Cristo, o meu Senhor, me espera.